Nossa, parece uma noiva. Ai, obrigada, já estamos ao vivo. Tá mexendo nas canetas? Boa noite, vamos esperar os seguidores entrarem. Oi, Xanxa! Ó, meio que aproveitei a make e já dei uma melhorada. Vamos esperar a nossa entrevistada. Vou acenando para todos, hein? Esperar a nossa entrevistada. Ai, obrigada. A nossa entrevistada, Nath Miranda. Seja super, hiper bem-vinda. Uhul, ela entrou. Como é que faz? É ela que convida, porque nas outras eu que convidei, mas deixa eu ver. Ah, aqui, pronto. Já convidei. Por nada, é um prazer ter você aqui conosco. Ah, ela chegou. Oi! O pessoal tá me vendo? Tô te vendo Você tá me vendo? perfeitamente. Ótimo! E aí, Ó, o galera? Val entrou. Tudo bem, Val? E aí, mãe? A Rô entrou. Eu vou ficar aqui anotando se alguém mandar pergunta, aí você não se preocupa. Tá bom, porque eu também tenho um papelzinho aqui. É, mas não se preocupa que se alguém fizer pergunta, eu tô vendo. Ok, beleza. Quer esperar mais um pessoal entrar pra gente começar? Quer cantar enquanto isso? Canto. Canta aí. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Venha ser o meu lugar, minha casa eterna. Oh, só interessa a mim estar no seu santo lugar. Ó, entrou o Tchê, entrou o Thiago, Edmilson, sejam bem-vindos. Val, a Sarinha, missionária linda, abençoada. Obrigada, Rô, você que é. A Sanches falou que tá travando, mas aqui para nós tá normal. É, aqui tá normal pra mim também, irmã. Vamos começar? Bora! Ó, a pergunta mais importante. Como foi o seu encontro com Jesus Cristo? Como foi meu encontro com Jesus Cristo? Sim. Quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, eu voltei para a igreja, né? Na verdade, eu comecei a ir para a igreja junto com a minha mãe, né? Até então eu ia só para a igreja católica com meu pai, eu ia na missa de manhã. E aí eu comecei a andar na igreja evangélica, só que eu nunca tinha tido encontro com Jesus, eu ia mais como uma obrigação para a igreja. Então eu cresci e comecei a me tornar bem rebelde. Olha que bênção, irmã. Minha mãe sabe muito bem como é que foi minha vida, assim, de rebeldia. Não é? Quem não me conhece vai ficar chocado. Eu só conheço a versão boazinha. Boa, né? Boa, eu era bem rebelde. E aí, tava numa época que eu tava tão rebelde que meus pais já não estavam mais me suportando. E aí eles falaram assim: Jéssica, eu vou mandar você para um acampamento da igreja para ver se você melhora. Porque do jeito que você tá, não dá. E aí eu falei: não quero isso. Você acha um bando de crente? Eu me misturar com um bando de crente? Não imagino você falando isso. Meu. Tudo um bando de louco. Eu não quero saber disso, não. E aí eu acabei indo, obrigada pelos meus pais. E eu agradeço a Deus pela vida deles, por eles terem me obrigado a ir para esse retiro. Eles, inclusive, pagaram para minha prima Bruna ir comigo, para eu não ir sozinha.
Então, fui eu e a Bruna para o retiro. Acho que a Vitória conhece minha prima, a Bruna. E aí eu fui e chegando lá, eu fiquei desesperada, querendo ir embora. Querendo ir embora de qualquer jeito. Só que eu não achava sinal de telefone, de celular. Aí eu falei, tá bom, eu consigo aguentar dormir hoje. Amanhã de manhã eu assisto a pregação. Depois da pregação eu ligo para os meus pais para eles virem me buscar, porque eu não quero ficar aqui com esse bando de louco. E aí eu aguentei e fui para a primeira ministração. Aí aconteceu a primeira ministração, só que eu comecei a ver umas coisas bem estranhas, porque o pessoal, jovens da igreja que eu era da Assembleia de Deus do Bom Retiro, eles estavam vivendo um tempo de avivamento, cheios do Espírito Santo, cheio do fogo, do reteté, né? E eu não sabia o que era isso. Eu vi o povo caindo, cheio da presença de Deus, vi o povo dando risada. Eu falei, meu, o que essa mulher, esse homem louco aí tá dando risada, meu? Povo estranho. Aí eu falei, meu, Deus é real de verdade? Eu quero sentir o que eles estão sentindo. Aí eu fui lá na frente receber oração. Ai, que hora. Fui receber oração. E aí uma mulher, acho que ela não tá aqui na live, mas eu tenho ela no meu Facebook, a Jussiara. A Jussiara estava orando por mim, né? E eu comecei a escutar a voz de Deus falando comigo do outro lado. E aí Deus falou assim, Jéssica, eu quero entrar dentro do teu coração. Ai, que lindo. Aí, na hora eu reconheci que era Deus. Aí pronto, eu já descobri que Deus era real. E aí eu falei, mas Deus, eu sou pecadora, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou tão ruim, eu faço isso, aquilo outro. E Deus não estava nem se importando com o que eu estava falando. Porque depois que eu falei tudo aquilo, ele falou assim, Jéssica, a partir do momento que eu entrar dentro do teu coração, você nunca mais será a mesma pessoa. E aí eu falei, ai, Jesus, isso eu tinha 14 anos de idade. Eu falei, ai, Jesus, então entra, porque eu quero mudança. Na mesma hora eu senti como se fosse um poder de fora para dentro de mim. E sabe Atos 2 que fala do batismo com o Espírito Santo e com fogo? Eu fui batizada com o Espírito Santo e com fogo. Eu estava em chamas. Glória a Deus. Chamas. E eu falei, meu Deus, é muito real. E aí eu entreguei minha vida completamente para Ele. E nunca mais fui a mesma pessoa. Ô, Glória! Esse Deus foi é o lindo. seu encontro. Foi meu encontro. E aí foi o primeiro de muitos encontros que eu tive com Jesus, né? E de lá para cá... experiências, né, Gê? Várias. Inclusive, anteontem eu tive uma que eu até compartilhei com você. Né? Sensacional. Deus é lindo. Vamos para a próxima pergunta. Eu acho que isso é super importante você falar, não só focado no seu chamado, mas no chamado de todas as pessoas. Às vezes elas têm, às vezes não, todos nós temos chamado e Deus quer revelar e a gente não sabe nem como, né? Então, quando você descobriu, como foi que você descobriu que o seu chamado era missões? Então, na verdade, foi uma série de fatores que aconteceu na minha vida, né? A partir do momento que eu tive encontro com Jesus, eu falei, eu preciso estudar mais dele. E aí eu ainda estava na escola, eu precisava me formar na escola e eu queria fazer seminário de qualquer jeito. Eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, então eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair da escola é ir para o seminário e estudar mais de Deus para conhecer ele, né? Mas eu sempre amei nações, eu sempre amei conhecer países, conhecer pessoas diferentes, de nacionalidades diferentes. Isso é algo que estava dentro, sempre esteve dentro de mim, né? No entanto, quando eu fui para os Estados Unidos fazer seminário, antes disso, Deus enviou uma americana, não sei como, gente, Deus enviou uma americana que falava português, que morava no Pará, para vir
passar uma semana em casa para me ajudar a preencher a papelada do Cristo para as Nações para fazer seminário lá nos Estados Unidos, porque eu não sabia inglês. Então você fez seminário nos Estados Unidos. Fiz seminário nos Estados Unidos no Cristo para as Nações em Dallas, Texas, onde você também fez. Onde nos conhecemos. Exatamente. Boa noite, Brunão. Oi, Léo. Oi, Larissa. Vai. Tudo bem, galera? Então, e aí eu fui para o seminário e lá eu tive contato com várias pessoas de várias nacionalidades. Eu morei com uma coreana, morei com americanas, morei com uma menina da Indonésia, uma do Equador. E aquele ambiente do Cristo para as Nações, para mim, foi algo, assim, sensacional. Sim. Porque eu tive contato com culturas diferentes, pessoas diferentes, e eu só me apaixonei por mais e mais e mais e mais. E no meu primeiro semestre no Cristo para as Nações, eu descobri que eu precisava fazer uma viagem missionária para me formar. Sim, era obrigatório, né? Era obrigatório, E aí eu fui e fiz. Logo no meu primeiro semestre, eu fui para a Ilha de Bermudas pregar a palavra de Deus. E eu sempre tive no meu coração a vontade de falar de Jesus. Para todas as pessoas que eu encontrava na rua, eu tinha vontade de falar de Jesus. Até hoje eu sou assim. Quanto tempo de seminário você fez? A Sarinha tá perguntando. Eu fiz 2 anos e meio de seminário. Eu fiz meio ano de inglês, fiz o primeiro ano de seminário e depois eu pulei para o terceiro ano, porque quem é internacional tem como pular do primeiro para o terceiro ano, e aí eu fiz pastoral. Eu não fiz missões, apesar do meu coração ser missionário, né? Mas eu acredito, hoje eu vejo como um plano maior do Senhor, né? Na época eu não entendia muito bem porque Deus não me direcionou para fazer a parte de missões lá no Cristo para as Nações e escolheu com que eu fizesse a parte de pastoral, né? Porque Deus pode usar eu, sim, como pastora missionária no mundo, aconselhando missionários, ajudando os missionários que estão no campo. Eu creio. Né? E meu coração arde por isso, né? E aí eu fui, fiz a missão, meu Deus do céu. Minha primeira viagem missionária, isso foi em 2010. Ilha de Bermudas. A Ilha de Bermudas, para vocês terem uma noção, a maior parte da ilha é cristã, tem mais ou menos 69 mil habitantes, é uma ilha pequena. Se ela fosse um país, que ela faz parte da Inglaterra, se não me engano, Se não me engano, ela faz parte da Inglaterra. Se ela fosse um país, ela seria o país mais rico do mundo. Uau! O povo lá é milionário, podre de rico. E então tudo lá era muito, mas muito, mas muito caro. Ainda bem que o dólar estava 1,80 na época, né? Dava para ajudava muito. Com certeza. Hoje sem chance de ir para a Ilha de Bermudas. Né? E assim, o povo lá, a maior parte é cristão, só que eles eram cristãos não avivados, não tinham o Espírito Santo, eram presbiterianos, eram metodistas tradicionais, eram de igrejas conservadoras, calvinistas e tal. Sim. Né? E nós chegamos lá com o objetivo de levar a palavra de Deus nas universidades, nas escolas e em algumas igrejas também. Então, tinha muita ministração de louvor, dança, teatro, e nós fizemos muito isso. Só que, assim, por eu ser brasileira e na época eu não falava muito bem inglês, eu estava sendo até um pouco rejeitada pelos líderes da viagem missionária, né? Eu sofri bastante até na viagem. E falando nisso, eu li o diário dela dessa viagem, você lembra? Eu lembro. Verdade, compartilhei um pouquinho depois, ela me mostrou. Eu escrevi tudo direitinho, o que eu vivi, né? Eu acordava 4 horas da manhã para lavar roupa, a gente ia dormir meia-noite, acordava às 6, 5 horas da manhã. Fora o jejum que você fez preparatório, né? Antes. Quanto tempo? Não, esse daí foi da China, foi outra viagem. Tá. Essa foi outra viagem. A gente fazia jejuns obrigatórios lá
né? Tipo, a gente acordava, a gente não tinha tempo de descanso, então a gente acordava 6 horas da manhã, chegava meia-noite, e muitas vezes a gente não tomava café da manhã, só ia almoçar, então a gente passava fome. Foi uma viagem bem turbulenta, né? Bem difícil. E assim, eu não estava me sentindo valorizada, eu não estava me sentindo que eu não era boa o suficiente para estar lá na viagem, porque eu não tocava, não cantava. E a maioria da galera que estava lá estava cantando, louvando, estava fazendo alguma coisa. Então eu sempre ficava para trás nos bastidores, na parte de intercessão, né? E aí, num dos últimos dias da viagem, eles me deram uma oportunidade de compartilhar esse testemunho que eu compartilhei da minha. Eu compartilhei o testemunho da minha conversão, né? Mas eles me deram a oportunidade para compartilhar numa escola uma história ao meu respeito, né? E eu compartilhei essa de ter sido batizada com o Espírito Santo, de ter sido cheia do Espírito Santo, de ter tido um encontro com Jesus. E como eu era jovem, eu estava falando para jovens, né? Eu orei antes e falei assim, Espírito Santo, que não venha ser eu mais falando, mas sim o Senhor falando através da minha vida, até porque meu inglês era péssimo na época, eu não tinha inglês bom. E aí eu falei, compartilhei o meu testemunho, e no final do que eu falei, né? Geral estava de pé nas cadeiras deles, dando glória a Deus e aleluia pelo que Deus tinha feito. Que bênção, glória a Deus. Depois, quando a gente fez o chamamento, né, o altar call, chamar o pessoal para aceitar Jesus, e mais de 300 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Foi a maior colheita que a gente teve na Ilha de Bermudas, foi quando eu compartilhei meu testemunho. E aí, depois que eu compartilhei esse testemunho, o grupo inteiro mudou comigo. Olha que Porque bem. o grupo inteiro mudou comigo e começaram a falar, nossa, Jéssica, você arrebentou, nossa, você é minha super-herói. Aí eu falei, não, eu não sou super-herói de ninguém. Toda honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Né? E então, meu coração foi direcionando, né? Foi direcionando para esse caminho de missões e eu me apaixonei, não tem como, né? Glória a Deus. Ó, o pessoal falando aqui, a Vicky falando que tá arrepiada com o seu testemunho. Eu tenho 2 perguntas do pessoal que tá assistindo. A primeira é da Sanchi. Ela quer que você fale os maiores desafios e dificuldades como líder dos ministérios que você atua na igreja. Então, a gente já vai aproveitar e fazer 2 perguntas. O que você faz na igreja e aí você já responde a pergunta da Gê. Tá bom. Eu sou líder de missões, de evangelismo na igreja e sou líder do Ministério de Comunicação. Então, as redes sociais, eu que coordeno, agito as redes sociais, eu que inventei esse negócio de chat com os líderes da igreja, que está sendo uma bênção, pelo menos para mim, está sendo muito difícil. O pessoal está gostando, a gente está tendo um feedback muito bom. Eu evangelismo e missões, né? Basicamente, na igreja, missões é arranjar missionários todo mês para a gente abençoar financeiramente, né? E a gente ou traz eles, ou eles mandam um vídeo para a igreja, e a gente acaba abençoando e eles compartilham um pouco da vida deles de missionário, né? A bênção na igreja missionária, eu agradeço muito a Deus pela igreja. Fazer isso. E evangelismo também. A gente faz evangelismo uma vez por mês, né? Fazia, né? Quarentena não dá para fazer, né? Estamos fazendo por aqui, né? A gente está fazendo por aqui, pelas redes sociais. E eu cuido dessa parte, né? A gente vai para as ruas falar de Jesus, do amor do Pai. Fora isso, eu ainda ajudo outros ministérios, né? Como o One Foundation, com o Johan e com a Brenda, né? Holandeses, que eu ajudo traduzindo para cima e para baixo. Um outro trabalho lá no Jardim Peri, com o pastor Márcio. A ONG Humanizar também, a gente é parceira. E a gente vai fazendo a obra do Senhor aonde dá para fazer, né? Da forma que dá para fazer. O maior desafio para mim eu acho assim,
para mim, eu tenho um defeito, não sei se é um defeito ou algo, vamos dizer, ou algo que é muito. Eu sou muito certa com as coisas, né? E para mim é difícil encontrar pessoas, lidar com pessoas que falam sim e dizem não, e fazem não, entendeu? No evangelismo eu vejo muito isso. Por exemplo, o pessoal fala, eu vou, e chega lá e não vai. Para mim, isso é a parte mais difícil. Eu, como pessoa, porque minha palavra tem muito valor. E eu valorizo muito a minha palavra. Se eu falo que eu vou, eu vou. Se eu falo que eu não vou, eu não vou. Então, eu, como pessoa, eu sofro muito. Sim, sim, não, não, Jé. Sim, sim, não, não, para mim. Né? Se você fala que não vai, amém. Mas não falar eu vou e não aparece. A não ser que tenha, assim, uma certa... alguma desculpa, né? Algo que aconteceu realmente que não deu para participar, né? Mas isso é algo que me machuca. Isso para mim é a maior dificuldade. É lidar com pessoas que fazem do seu sim ser não e do seu não ser sim, né? Não é não, não, sim, sim. A Sarinha tá concordando com a sua resposta, falou que é verdade, é difícil mesmo. Para quem não sabe, a Sara é missionária. O projeto dela foi o último apresentado na igreja antes da quarentena, né? Para Moçambique. Não, acho que teve mais. Não deu tempo. Não deu? Teve? Não, teve mais, sim. Não. Acho que teve mais. Não lembro. Teve mais, mas a gente ajudou ela, né, Sara? Glória a Deus. Ó, né? a Rê tá perguntando, dá para fazer um curso de missões para o pessoal da igreja? Eu posso fazer, se vocês se interessarem, a gente faz um curso de missões. Perfeito. Eu amo isso. Então já temos um assunto para tratar após a quarentena. Uhum. Com certeza. Pergunta da Cá. Ela perguntou, você tem vontade de viver somente de missões? E qual país você iria? Nossa, com certeza. Isso é algo assim, com certeza. Se Deus falasse, Jéssica, vai agora, eu já tô de mala pronta e vou. Eu sou meio louca. Sou totalmente louca por Jesus. E já tem um país específico? Assim, um específico, não. Mas até antes da quarentena, eu ia para o Uruguai e para a Argentina fazer missões mês que vem. Agora, infelizmente, acho que miou. Tá prorrogado? Tá prorrogado. Tá. Então, eu queria saber como é que foi a sua primeira experiência com o evangelismo. Meu, foi muito engraçado. Conta. Fui quase presa. Meu Deus, o que você aprontou? Vamos falar tudo com o seu pastor. Fui quase presa, menino. Fui quase presa. Foi lá nos Estados Unidos, minha primeira experiência com missões. E isso também dá uma pregação, minha experiência. A gente se uniu com um grupo, uma galera lá de estudantes, e vamos fazer evangelismo, bora. A gente pegou o carro, foi para o centro de Dallas, preparamos sanduíches, né? E fomos entregar para os moradores de rua. Né? E aí compartilhamos o evangelho e eu tive uma experiência muito louca com Deus nesse evangelismo, né? Eu aprendi muito sobre Deus nesse próprio evangelismo, a gente compartilhando Jesus com os mendigos lá de Dallas. E aí tinha um mendigo mancando. Sim. Foi a primeira vez que eu vi um milagre de crescer a perna. E aí, o que aconteceu? Nenhum de nós, seminaristas, oramos pelo cara que estava com a perna menor que a outra. A gente pediu para um mendigo orar pelo outro mendigo, para que o que estava com a perna menor crescesse a perna, né? E aí o mendigo falou, não, tá bom, eu oro.
E aí ele foi e orou, e literalmente a perna do rapaz, eu acho que era um tanto assim, uma maior que a outra, começou a esticar. Uau. E aí eu aprendi o quê? Que o Senhor não se limita nas pessoas que ele quer usar. Ele pode usar qualquer um, não precisa ser um pastor, não precisa ser um presbítero, não precisa ser... Pode ser qualquer pessoa, Deus pode usar de qualquer forma. Né? O mendigo nem ia para a igreja, ele foi, orou e a perna do cara cresceu. Né? E foi muito louco, muito louco. Só que, saindo de lá, a gente pegou o nosso carro, saindo de lá, a polícia para a gente, logo em seguida. Né? E aí parou a gente, porque a gente pensou assim, um monte de jovem falando com mendigo estão usando droga. Né? Aí pararam a gente, mandaram a gente sentar no chão, de mãos para trás, imagina, tinha só eu e mais uma brasileira, né, no grupo, o resto era tudo americano. E a gente lá, com as mãos para trás, né? Falei, vixe, caramba, eu sou estrangeira nesse país, você é deportada, meu Deus do céu, e agora? Lascou, Jesus. Aí o policial encarando todo mundo, perguntando trocentas mil coisas pra gente. E gente tremendo, né? Tremendo na base, porque... Lógico, você tá fora da sua casa, né? Porque a gente tá fora de casa. E aí o policial pegou a carteira do cara que tava dirigindo. A carteira do cara tava vencida. Meu Deus. Aí piorou, né? Aí piorou a situação. Aí que a polícia começou a perguntar, revirou o carro do cara de ponta a ponta, tentando achar droga. E a gente falando, moço, a gente não tava vendendo droga, comprando droga, a gente estava distribuindo alimentos, a gente é do Cristo para as Nações e tal, né? Tava fazendo uma boa ação, uma caridade, né? Evangelismo e tal. Aí a gente mostrou nossa carteirinha tal de seminarista tal. Aí eles afrouxaram um pouquinho, né? A barra com a gente. Só que a carteira do cara ainda estava vencida, né? Aí ele falou, sabia que eu podia levar vocês arrested, né? Presos aqui nesse exato momento, porque vocês estão contra a lei? Mas a gente é estrangeiro, eu e a minha amiga, né? Nós duas de brasileira, falou, mas a gente é estrangeiro, a gente vai ser deportada, não, pelo amor de Deus, né? E aí eles falaram, só porque vocês estão fazendo uma boa ação, eu vou deixar vocês irem dessa vez. Ufa! Mas um de vocês que tem carteira, ok, pode voltar dirigindo. E eu estava com a carteira ok, eu tinha carteira lá nos Estados Unidos, eu podia dirigir, e mais um outro rapaz também estava com a carteira ok. E aí o outro rapaz foi dirigindo de volta para o seminário, né? Só que eu aprendi muito além disso, porque não adianta fazer a coisa certa fazendo coisa errada. Nós estávamos em 4 atrás no carro. E não pode, né? Estava em 3, não pode. E outra, o cara estava com a carteira vencida. Então, isso é uma lição. Não adianta a gente fazer a coisa certa fazendo coisa errada. Exatamente. Uma hora a conta cai. Uma hora a casa cai. Uma hora a conta vem. É isso então aí. A gente tem que fazer sempre toda a coisa bem certinha. É isso porque aí. o Senhor gosta das coisas certas. Mas deu tudo certo, então. Deu certo, nossa, graças a Deus. Mas que a gente tremeu na base, tremeu, meu Deus do céu. Ó, eu tenho 2 perguntas aqui. Uma é simples, acho que é só responder sim ou não. Missões movem a sua vida? Move. A pessoa que perguntou já sabia, mas queria mandar a pergunta. Outra coisa. O Diego, da Ju, ele pergunta qual a maior diferença que você sentiu entre a nossa ligação com Deus e fora do Brasil. É isso, Diego? A nossa ligação com Deus, brasileiro com Deus e o pessoal de fora com Deus, é isso? Eu acho que é isso a pergunta dele. Se não for, ele me corrige aqui. O povo lá fora é bem mais frio que a gente. A gente é bem mais caloroso, bem mais íntimo com Deus.
O brasileiro é mais íntimo com Deus. É? É mais íntimo que com Deus. Tirando certas exceções, né, tal. Mas o povo que eu conheci, pelo menos lá no seminário, assim, eles eram sedentos por Deus e tudo mais. Mas, por exemplo, quando eu fui para a China e para a Tailândia ministrar o evangelho, a gente lidou com muita libertação. Então, muitas pessoas caíam endemoniadas. E os gringos que estavam comigo nessa viagem, foi em 2011, eles todos ficavam com medo. Eu já estava acostumada com isso por ter tido mais experiências aqui no Brasil, porque parece que no Brasil, o campo espiritual aqui do Brasil é muito mais aberto. As pessoas têm muito mais acesso ao espiritual do que, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Entendi. E engraçado, quando eu viajei, eu achei que eles tinham mais. Mas hoje eu acho que o Brasil tá mais íntimo mesmo. Mudaram as coisas, né? 6 anos. Ó, eu já passei essa pergunta para a Sara, que ela também tem contato, mas vou fazer também. A Ká perguntou se você tem contato com alguém da África ou de algum outro país para adotar financeiramente alguma criança. Tem sim. Depois aí o Giovanni, sim, inclusive, a minha família adota 2 crianças. Todo mês eles mandam dinheiro financeiramente para manter 2 crianças na Angola. Amém, glória a Deus. Ó, o Alvinho tá perguntando se você conhece... Não, é o Álvaro, não Álvaro. Tá perguntando se você conheceu alguma igreja black. Existe alguma diferença? Questão de postura e avivamento. Certeza absoluta. Conheci. Eu amo igreja negra. The Potter's House. Ficava perto lá do Cristo para as Nações. Existe muita diferença de uma igreja branca, de uma igreja negra lá nos Estados Unidos. E eles são muito loucos, são muito avivados, são assim, são reteté puro. E é muito engraçado, porque assim, toda semana o pastor fala assim, essa semana a cor é azul. Azul royal, vai. Toda a igreja vai de azul royal. Na semana seguinte. A Roseli, domingo, todas as irmãs de rosa. Quando voltar da quarentena, podia voltar de uniforme. E assim, eles são muito gente boa. É muito legal, é muito legal. É um show, é um espetáculo ir numa igreja de negros lá nos Estados Unidos. Eu não fui, mas eu lembro que o pessoal que foi disse que também eles se vestem assim de uma forma muito elegante, né? Chapéu. E assim, todos de chapéu. As mulheres, né? As mulheres todas de chapéu. Formais, né? Com blazer, com saia. É muito legal. Ó, eu tenho uma pergunta da Andréia, mas eu vou fazer uma pergunta rapidinho aqui. Quantos e quais países você foi fazendo missões? Não os das férias, os de missões. Missões. Eu fui para a Ilha de Bermudas, Tailândia, China, Moçambique e Paraguai. Bastante, hein? Ó, o Bru tá perguntando, é mais fácil ganhar almas para Jesus na gringa ou aqui no Brasil? Depende. Do quê? Depende. De qual aqui gringa? No Brasil, assim, eu já traduzi vários grupos de gringos aqui no Brasil. E assim, fazendo evangelismo. E eu vejo que, assim, no Brasil, as pessoas aceitam muito mais Jesus quando tem um gringo falando de Jesus para eles e uma pessoa, uma brasileira, tipo eu, traduzindo. Eles são muito mais receptivos com gringos e acabam aceitando mais a Jesus do que se eu for falar de Jesus para eles como sendo brasileira, né? Entendi. E lá fora é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu indo fazer missões para falar de Jesus com algum gringo lá fora. Eu, por ser gringa, eles aceitam mais do que alguém de lá. Interessante, né? É. Ó,
A Déia perguntou, a Déia do Juscelino perguntou, como que foi evangelizar na China? E só respondendo a pergunta aqui da Sarinha antes, essa igreja que você foi a Potter's House foi em Dallas? Foi em Dallas, foi em Isso. Dallas, Potter's House. Vai. Do T.D. Jakes. Tem várias pregações no YouTube, inclusive com legenda em português, dá para assistir. O inglês dele é muito difícil de entender. A Andrea falou... Como foi evangelizar na China? É punk. A atmosfera espiritual lá é muito pesada. Ah, e que você fez o jejum, se preparando? Eu fiz 80 dias de jejum me preparando para ir para a China. E tudo indicava que eu não ia, né? Porque eu, a tonta, em vez de mandar a documentação correta para o consulado chinês para tirar meu visto, eu mandei minha documentação vencida. Era impossível eu tirar meu visto aos olhos humanos, né? E aí, só que eu falei, é de Deus, então se é de Deus, se Deus falou comigo que eu ia, independente do que acontecer, eu sei que eu vou. E aí chegou o meu passaporte com o meu visto de múltiplas entradas durante um ano, que é o máximo que eles dão, né? Mesmo com a minha documentação vencida. Então, você vê que é de Deus. Foi de Deus eu ir para lá. Assim como foi de Deus também eu ter ido para Moçambique ano passado. Várias confirmações, né? Então, lá na China, eu preguei muito em igrejas subterrâneas, igrejas escondidas, e eram realmente muito escondidas. A atmosfera lá é muito pesada, muita possessão maligna, a gente tinha que expulsar demônio todo dia. Todo dia eu chegava exausta no quarto onde eu dormia, de tanto expulsar demônio, de tanta gente... Muita opressão, né? Muita opressão. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, as pessoas foram libertas, muitas pessoas aceitaram a Jesus. Glória a Deus. O Álvaro perguntou como que você vê o louvor no Brasil e nos Estados Unidos? Assim, o louvor nos Estados Unidos é muito mais profissional. Aqui tecnicamente, você fala, né? Tecnicamente, é muito mais profissional, tecnicamente. Aqui, eu acho, assim, tecnicamente ainda dá para melhorar muito, mas o coração do povo brasileiro é sensacional, consegue te levar a um nível de adoração que é bem diferente lá de fora. Isso eu devo concordar com você. Não estamos dizendo que aqui é melhor do que lá, não, mas na nossa ótica a gente tem um pouco menos de técnica e buscamos mais o lado espiritual, né, do louvor. Exatamente. E, no entanto, o Brasil vai ser um celeiro de missionários, né? Eu acredito que já é um celeiro de missionários, né? Então, é o que está sendo profetizado. Tem muitos gringos vindo para o Brasil serem treinados aqui para fazer diferença no mundo. Glória a Deus, né? Uhum. Eu quero dizer, sem pensar muito, porque para ser marcante, você não precisa pensar muito. Glória a Deus, já, que Deus seja louvado. Tá bom. 3 fatos marcantes que aconteceram nas suas viagens missionárias. Bate pronto. Bem, vamos lá. Na Ilha de Bermudas, o fato marcante foi ver aquelas 300 pessoas aceitarem a Jesus. Para mim foi chocante. Na Tailândia, na China, na Tailândia em si, foi poder pregar o evangelho para povos não alcançados, pessoas que nunca tinham ouvido falar do nome de Jesus. Você chegava, perguntava, obviamente, com o tradutor, perguntava, quem conhece Jesus? Quase ninguém levantava a mão. Nossa. E a gente podia compartilhar Jesus com eles e eles aceitarem a Jesus. Para mim foi muito marcante. E ano passado, lá em Pemba, lá em Moçambique, me marcou muito. Assim, infelizmente, ver a miséria daquele povo. Só que, assim, também ver o coração deles, assim, voltados para Jesus também me marcou muito. Glória a Deus. Eu sei a resposta porque eu já conheço bastante você. E eu também sei que quando a gente se dispõe a fazer o reino de Deus, a gente não faz para receber nada em troca. Principalmente você.
porque Aham, eu te conheço, conheço do seu coração, né? Você é o tipo de pessoa que gosta mais de dar do que receber. sim. Mas eu sei que o Senhor deu um presente para você quando você foi numa viagem missionária. Conta sobre isso. Então, antes de eu ir para Tailândia e para a China, eu estava num louvor lá do Cristo para as Nações, e aí depois do louvor, eles começaram a apresentar viagens missionárias que iam ser realizadas no ano seguinte. Isso foi em 2010, as viagens iam ser para 2011. E quando passou a viagem da Tailândia e da China, apresentando, meu coração queimou. Eu falei, meu Deus, você quer que eu vá para Tailândia e para China, Deus? Já não basta ter ido para a Ilha de Bermudas e ter sofrido pra caramba lá, né? Foi bênção, foi. A gente levou tanto avivamento lá para a Ilha de Bermudas que o presidente da Ilha de Bermudas, no ano seguinte, teve uma reunião com a líder da nossa viagem missionária para contar o que aconteceu na Ilha de Bermudas depois que a Glória gente a passou por lá. Deus! Glória a Deus! Pra vocês terem ideia do que aconteceu Do na Ilha de impacto. Bermudas. O do impacto que foi, exatamente. Foi fogo puro. E aí eu falei, Jesus, mas eu sofri tanto. Aí ele falou, Jéssica, vai ser diferente essa viagem, né? E eu quero que você vá. Aí eu cheguei no meu quarto, né? Falei, Jesus, fala comigo. Aí abri na Bíblia, falou que era para eu ir. Eu não lembro a passagem que era, porque faz anos, né? Eu não lembro exatamente. Mas na Bíblia estava escrito que era para eu ir. Aí eu falei, Jesus, e agora? E aí eu escutei a voz de Deus falando assim, Jéssica, se você for para Tailândia e para China, eu vou te dar um presente lá. E aí eu falei, caramba, o presente de Deus é bom, né? Não é mal. Então eu vou, independente do que meus pais disserem, eu vou. Meus pais, a primeira coisa que eles falaram, não, você não vai. Você acha que eu vou deixar minha filha ir para um país comunista, ainda levar a palavra onde eles prendem cristãos, né? Não, 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 não vou deixar de jeito nenhum. Aí eu falei, mãe, é Deus que tá mandando. Então, independente da opinião de vocês, se é Deus que tá mandando, eu vou. Eu não preciso da autorização de vocês. A autorização maior já foi dada. E Eita! aí, e aí eles tiveram que se render ao que Deus tinha falado para mim. Eu pedi para Deus colocar no coração deles também, que era realmente a vontade de Deus, e realmente Deus colocou no coração deles que era a vontade dele para eu ir para a Tailândia e para a China. E lá eu usava, na época eu usava óculos, né? Eu tinha miopia, usava 1,75 de um lado e 1,5 do outro. E no meio da Tailândia, no meio do mato, que a gente estava literalmente no meio do mato, não tinha nada. Fiquei 8 dias sem internet, sem Só um comunicação, sem visitante nada. na live. Lindo! Só dando um pulinho. Coisa boa. E aí, no meio do meio do mato, eu achei meu óculos estranho. Aí eu abandonei meu óculos, fiquei a viagem inteira sem usar óculos. Voltando para o Brasil, assim, foi até engraçado, porque o fuso horário me deixou totalmente maluca. Que eram 12 horas de diferença para Dallas e mais 2 horas de diferença para o Brasil. Então, eu primeiro voltei para Dallas, fiquei 2 dias em Dallas, depois eu vim para o Brasil. Então, eu tava zureta com o fuso horário. Chegando no Brasil, eu falei, mãe, eu preciso ir no oftalmo. Eu não sei o que aconteceu com o meu olho tá esquisito. Eu não sei, simplesmente eu não sei. Eu não sei se aumentou meu grau. Tá estranho. Vamos no oftalmo comigo? Aí ela, tá bom, vou marcar. Aí marcamos o oftalmo. Chegando lá, o oftalmo me analisou. E aí ele falou assim, quanto você usa? Quanto você usava? Ele falou, quanto você usava? Eu falei, 1,75 e 1,5. Aí ele falou, mas você não precisa usar óculos. Você não tem nada. Aí eu lembrei daquilo que o senhor tinha me falado, que ele ia me dar um presente, né? Eu falei, nossa, a cura da minha visão, glória a Deus. E aí eu pude compartilhar com o médico isso. Aí eu fui na mulher que fazia meus óculos, né? Aí eu falei, né? Compartilhei também para ela que
que Jesus tinha me curado. Ela falou, não, não é possível, é impossível o grau diminuir drasticamente tão rápido. Eu vou marcar para você com a outra oculista aqui do lado. Ela é fera. Tá bom, né? Vamos lá. Eu fui em outro oculista só para ter certeza. E aí eu no oculista não, no oftalmo, outro oftalmo. E aí eu fui no outro oftalmo, a oftalmo falou a mesma coisa. Por que você estava usando tanto grau? Você não tem nada. Glória a Deus. Foi mais uma confirmação de que Deus tinha me curado da minha visão, né? E Deus Aleluia. é lindo, né? Maravilhoso. Ó, vou fazer a última pergunta. Tomara que seus pais estejam assistindo, porque é a respeito deles. Uhum. Como que eles lidam com o fato de você ir viajar para lugares que não são tão amistosos? A China, por exemplo. O ano passado você foi para Pemba, que estava tendo furacão na época. Sim, teve um Como furacão. que eles lidam com isso, né? Porque o pai e a mãe, eles querem proteger a filha, né? Filha mulher e tal. Como que é isso para eles? Eu acho que para eles deve ser bem difícil, né? Mas eles sabem que minha vida é do Senhor Jesus e Ele cuida de mim, né? Aonde eu vou, Ele tá cuidando de mim. No entanto, ó, gente, eu vou falar uma coisa que eu não deveria falar, mas eu vou falar aqui. Eu tenho dificuldade para ir no banheiro, eu preciso ter uma privada. Eu preciso ter uma privada para ir no banheiro. E para você ter uma ideia, lá na Tailândia e na China, a maior parte dos lugares é buraco. Meu Deus cuidou tanto de mim, que até em todos os lugares que eu fui tinha privada. Deus até sabe. No meio do mato, até no meio do mato, aonde não tinha nada, todos os quartos tinham buraco, menos o meu tinha privada. Glória tinha 8 quartos. Você tem uma ideia? Deus cuida tanto da gente, meu. Deus cuida dos mínimos detalhes. Glória a Deus. É sério, meu. Deus cuida dos mínimos detalhes. A gente acredita, a gente crê, a gente vive. Eu sou mãe rindo aqui. Ó, foi assim um prazer para mim. Na verdade, eu já conheço a sua história, né? Mas eu tenho certeza que foi um prazer pro pessoal aí. O pessoal mandou perguntas. A sua mãe, ai, que vergonha. Eu quero só ver. Quando chegar em casa, minha mãe vai falar: Jéssica, você não devia ter falado isso pro povo. Quando chegar em casa? Porque ela não tá em casa, ela tá lá na casa da Lília. Ah, tá. Ó, a Vicky falando aqui, ó, Jesus é tão bom que cuida das coisas mínimas. É verdade. É verdade. Isso para mim era algo importante. Ó, que Deus abençoe o seu ministério cada dia mais. Para a família Bênção, é um privilégio ter uma menina com um coração tão cheio e tão voltado para o Senhor. Tão apaixonada, você é apaixonada pelo Senhor e todos que se aproximam de você sabem disso. Então, para a liderança da igreja, é um privilégio ter você conosco no time. E eu tenho certeza que o pessoal aí que acompanhou a live ficou muito feliz em conhecer você um pouco mais. A gente teve bastante pergunta. Eu queria que você deixasse uma palavrinha rápida para o pessoal enquanto enfrenta essa quarentena. Deixa Deus te usar. Amém, amém, amém. Então, eu deixei várias palavras durante a... Sim, já falou muito. Tempo, né? Aliás, o pessoal aqui comentou que sentiu a presença, bastante gente aqui falou, tô arrepiada, que bênção, glória a Deus, sentiu muito a presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Uma coisa que eu estava lendo, inclusive hoje, eu estava lendo um pouquinho da vida de Sara, né, Abraão. E Abraão, assim, eu vejo assim que Sara não deixou Deus agir, né? Quis passar na frente de Deus e fez o que ela queria para que Deus fosse glorificado, né? E Abraão tivesse uma descendência abençoada. Mesmo Deus falando que ia sair dela a descendência abençoada, né? E eu vejo muito assim, hoje, que a gente
A gente às vezes tenta dar uma ajudadinha para Deus e Deus não precisa de nossa ajuda, principalmente agora. Agora, nesse momento de quarentena, a gente quer tentar dar uma ajudinha para Deus para ver se a quarentena acaba, tal. Mas eu acredito que Deus está no controle de tudo e que Deus sabe de todas as coisas, que a gente não precisa dar ajudinha dar ajudinha para Deus em nada, né? Que ele é quem faz. Olha, né? E eu acredito que Deus tem protegido a nossa igreja. sim, Que Deus, em que nada, eu estou profetizando amém. sobre a vida de vocês da Igreja Bênção. Eu Receba. acredito que nenhum mal vai acontecer na vida de nenhum dos membros da Bênção, que o Senhor está protegendo e que nenhum coronavírus vai atingir. Porque é Deus que cuida de nós. Ele não precisa da nossa ajuda, é Ele que faz. Ó, você realmente está sendo usada por Deus e eu quero testificar aqui que faz, acho que foi essa semana, estava com uma irmã orando e a gente estava falando a respeito disso. Uhum. Deus não precisa, a gente falou exatamente essa frase, Deus não precisa da nossa ajuda. A gente tem que se posicionar na direção dele, mas ele não precisa. Ele traz até nós o que é preciso. Então, assim, você realmente foi usada pelo Senhor, é confirmação, edifica a igreja. Eu espero que essa palavra edifique a todos vocês. O pessoal aqui tá rindo, porque minha mãe Eu vi ela. esqueceu, tadinha. Hoje tivemos 2 intrusos, o Milo e minha mãe. Mas é isso aí. Não precisa se adiantar, se acelerar, se precipitar. O Senhor não precisa de ajuda. Ele é autossuficiente, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Exatamente. Espera no Senhor e você vai glorificar o nome dele. Deus abençoe sua vida. Você foi super usada e o final dessa live assim foi coroado com a confirmação de Deus que ele quer falar para nós. Morri e voltei. Mas divertir também, gente. Não tem mais nenhuma pergunta aí, não, galera? Todas Para foram finalizar. eu tenho uma que ficou faltando. O que você gosta mais de fazer quando não está envolvida com as coisas da igreja? Ó, o Paulo entrou. Seja bem-vindo, Paulo. E aí, Paulo, beleza? Então, o que eu gosto de fazer quando eu não estou envolvida com as coisas da igreja, ou é me envolver com outras ONGs que eu ajudo, ou é sair com amigos para ir para o cinema, shopping, comer. Eu não passo tempo com amizades. Tá com um novo hobby, né? Meio perigoso você. Qual hobby? Atirar. Me levou no clube de tiro esses dias. Foi meu presente de aniversário. Mara. E assim, eu gosto de fazer coisa como qualquer outra pessoa normal faz, né? Ir para restaurante, cinema, shopping. Mas principalmente minha forma de amar as pessoas é passando tempo com elas. Eu amo passar tempo com os meus amigos. Tempo de qualidade, com as pessoas, né, Gê? que importam. É tempo de qualidade. Então, Vicky, ó, falando que eu saio, pode deixar, é só me chamar. Bora sair, Vicky. Só depois da quarentena, né, agora, fazer o quê? Né? Mas eu amo sair, eu amo passar tempo com pessoas que eu me importo. Amém. Que bom. Essa é a Jéssica Bernardi, pessoal. Gostaram, gente? Tenho certeza que gostaram. Eu amei ouvir você falar. Então agora a gente tem que finalizar porque o Instagram só deixa 1 hora a live, né? Isso. Máximo. Vai ficar aqui, depois você faz o processo, né? O Val nos ajuda a colocar no YouTube. Fechou. Também te amo, mãe. Também te amo, Rô. Beijo. Beijo, Jé. Fica com Deus. Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Saudade. Amém. Tchau. Tchau, tchau.